Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia. Legal? É isso mesmo? É, tá bom. Bem, fico feliz porque da última oportunidade que aqui estive, ainda estávamos vivendo, digamos assim, não os momentos finais, porque dizem os cientistas que nós não nos apartaremos da convivência com esse vírus, apenas conviveremos de uma forma, digamos assim, mais pacífica. E hoje a gente já pode dar beijo, abraço, né? E para a gente isso é sempre muito confortador. Então, um abraço a todos aqui nessa manhã, em especial os que estejam nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, enfim, pelo YouTube, né? Um bom dia a todos e que Jesus possa seguir nos abençoando. Eu costumo dizer que esse é um dos momentos mais, digamos assim, delicados. Quando a gente pensa um tema e se propõe a falar sobre ele, de acordo com as nossas possibilidades, e aí alguém anuncia o nosso nome e diz que a palavra está com a gente, né? E aí a gente tem que levantar, dar aquela congelada, a gente fica assim, eu acho que eu vou lá fora um minutinho, daqui a pouco eu volto. Mas a gente sempre aceita o próximo, a gente diz, não vou mais, aí a gente aceita o próximo e vai aceitando e não... Enfim, então de toda sorte agradeço de antemão o carinho de todos, o abraço, né? Da boa vontade de vocês em se proporem a nos escutar. Pensamos para o dia de hoje, para essa manhã tão bonita, né, que hoje o sol apareceu, o céu está azul, lindo lá fora. Pensamos em falar do trecho evangélico, porque Jesus é sempre esse amigo maior, né, esse nosso condutor e guia, que vem nos trazer há tanto tempo tantas orientações. Mas antes de entrarmos efetivamente na parábola do texto evangélico, gostaríamos de lembrar que na conclusão do Livro dos Espíritos, há algumas colocações de Kardec chamando a nossa atenção, digamos assim, com o futuro, com o porvir. E normalmente, antigamente, e não só antigamente, mas em geral, quando há a necessidade de lançar alguma coisa, lançar uma ideia, lançar um produto, um circo vai chegar numa cidade pequena, é comum que as pessoas se proponham a fazer um grande alarido, um grande alvoroço, um cortejo inicial, um rastilho de fogos, de artifício, e alguém vem à frente trombeteando a novidade que vai se estabelecer a partir daquele momento. Então Kardec vem nos chamar a atenção exatamente sobre isso, tecendo algumas reflexões. Ele vem nos falar que seria muito pobre aqueles que acreditassem que o Espiritismo precisaria daqueles momentos iniciais, das mesas girando, né, das mesas dançando, dos barulhos, dos sons, e que só assim, efetivamente, as pessoas dariam atenção à proposta espírita. Então ele vem nos dizer que isso é muito pouco, é muito pobre. Esse era o momento inicial, mas que o objetivo maior da doutrina era fazer essa revolução silenciosa, essa revolução que de verdade se dá na intimidade dos corações humanos. E a partir dessa revolução que de verdade nós vamos nos tornando pessoas melhores, diferentes a cada dia. Hoje mudando um pouquinho um canto do nosso jardim interno, amanhã um outro canto, até que efetivamente consigamos ser esses espíritos melhores que tanto ansiamos. Então Kardec nos chama a atenção para o fato de que não é o fenômeno em si que vai transformar pessoas, comunidades, mas sim o fato de que passado esse momento inicial, esse momento do trombetear, que foi essa primeira hora que a doutrina nos chega, ou seja, sensibilizando os nossos sentidos físicos, era importante que depois nós abríssemos esse espaço mental para ouvir o convite desses tantos benfeitores e fazer essa transformação íntima. E nós sabemos que a doutrina chega em 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, mas que em todo o tempo, depois da vinda do Cristo e muito antes dele, os benfeitores espirituais sempre se aproximam de nós de alguma forma para nos deixar essas lembranças ou para ressaltar nos nossos ouvidos e sentidos a importância do bem maior que é a nossa mudança espiritual, a nossa mudança. E Jesus, o nosso mestre, efetivamente, nos trouxe a ideia básica, né? A ideia central, essa nutrição central. No capítulo 66 do livro Vinha de Luz, Emmanuel vai fazer um trabalho muito bonito
porque ele vai pegar vários trechos, né, como nós sabemos, do Evangelho, mas esse do capítulo 66 do livro Vinha de Luz é uma carta designada a Timóteo, carta 2 a Timóteo. E nessa carta 2, Paulo fazia as suas cartas e, em geral, tratava de coisas da comunidade, das igrejas, dos núcleos que ele ia formando ao longo do seu trabalho. E nessa carta 2, é como se fosse, digamos assim, uma despedida, porque ele já está falando com Timóteo, que ele viveu o bom combate, aquela famosa expressão que tanto conhecemos. E ele também fala de alguns companheiros que, nessa caminhada junto dele, escolheram outras rotas e abandonaram o trabalho de divulgação evangélica. Então ele está falando a Timóteo, e lá no finalzinho ele fala, vem antes do inverno. E esse texto de Emmanuel, ele tira dessa frase que, de certo modo, é apenas um desfecho. Porque, como nós sabemos, a proposta de Paulo era de divulgação evangélica, pessoalmente, indo às cidades e a pé, na grande maioria das vezes. Então, ele fala com Timóteo que ele tem esse cuidado de vir antes do inverno. E Emmanuel intitula, no livro Vinha de Luz, capítulo 66, que já falei, a página com o título de Inverno. E é bacana porque ele vai falando exatamente sobre isso. Na carta, evidentemente, o que Paulo está falando com Timóteo é simplesmente uma advertência, no sentido de que, já que temos que fazer essas viagens, e em geral elas são muito penosas, precavenha-se de vir antes que o inverno chegue. Porque quando o inverno chega, tudo é mais difícil. Os caminhos se tornam mais dificultosos, as estradas. Os barcos muitas vezes se perdem nos nevoeiros, porque com a chegada do inverno, o clima tende a fazer com que as coisas se tornem mais difíceis. A estiagem dos alimentos, das pastagens, enfim, tudo faz com que nós tenhamos maior dificuldade de dar sequência às nossas propostas. E é com essa ideia que nós gostaríamos de iniciar a nossa proposta de trabalho evangélico de hoje. Porque o inverno sempre vai existir na vida de cada um de nós. E como nós vamos conseguir passar pelo inverno, e aqui não o inverno estação, mas o inverno das situações dificultosas pelas quais todos nós, em algum momento, vamos nos defrontar, é que vai fazer a grande diferença na rota das nossas vidas. E o texto de hoje, que nós gostaríamos de trabalhar, é uma parábola muito conhecida, que eu vou pedir licença para ler. Infelizmente, eu ainda não sou devota, assim, fervorosa dos slides, então peço desculpas, porque os slides sempre agradam, são bonitos, mas aí acaba que eu sempre fico entre o texto e o slide, aí eu vou para o texto e o slide fica para outra ocasião. Então, eu vou me propor na próxima trazer um slide para vocês terem aqui uma tela mais bonitinha para olhar. Mas a proposta de hoje é a parábola das 10 virgens, ou das virgens nécias, que também podemos entender como as virgens imprudentes. E nessa parábola que nós vamos pedir licença para a leitura da parábola, para que a gente não perca nenhuma ideia, nós vamos falar sobre ela e depois vamos pensar alguns elementos contidos nessa parábola, que sempre gosto de trazer a ideia de que uma parábola ela pode ser interpretada de várias maneiras. Mas nós trouxemos a nossa modesta visão para hoje, né? Buscando retirar a poesia de todas elas, que acho que é sempre o mais gratificante. Então diz assim, em Mateus, capítulo 25, versículo 1. Ele diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com as lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Quando
Quando foi aí pela meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo vem aí, sair ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: de modo algum. O azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então esse é o que nós gostaríamos de trabalhar no dia de hoje. Bom, essa parábola, como tantas outras, né, requer de nós algumas viagens, né? Então, nós vamos viajar aqui um pouquinho juntos na reflexão. Quando Jesus começa a falar uma parábola, ele quer que a gente, à medida em que amadureça, vá extraindo do texto outras possibilidades reflexivas. Então, certamente, se a gente voltar a falar dessa parábola amanhã ou depois, outro vai olhar com outro olhar, né, e vai enriquecer o nosso, vai trazer um outro aspecto, e assim a gente vai trabalhando o nosso crescimento espiritual. É interessante que ele vem falar do reino dos céus. Então, é a primeira coisa que ele fala, né? Ele vem nos trazendo já que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então, ele está falando que esse reino dos céus que nós tanto conhecemos, né? Ou seja, que nós tanto buscamos, é esse reino de amor, esse reino de paz, esse reino que está na nossa intimidade. Porque também foi Jesus que disse que o reino dos céus não tem aparências exteriores. E se não tem aparências exteriores, nós sabemos da grande dificuldade do povo daquela época, porque eles esperavam um Senhor que viesse brigar, que viesse lutar para uma primazia social. Então Jesus o tempo todo se coloca como aquele que vem desmistificar essa ideia de reinado, que transcende as nossas questões materiais. Então ele diz que o reino dos céus, então ele começa falando da sua poesia, né? O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Se nós pudermos fazer as nossas digressões, nós podemos verificar que essas 10 virgens, né, colocar como toda essa humanidade, como todos nós que aqui estamos trabalhando as nossas potencialidades. Só que essas 10 virgens, ele faz uma comparação ou uma separação, pelo menos didaticamente assim vejo. É como se essas 10 virgens nós pudéssemos ter as prudentes e as imprudentes. A humanidade também não é assim? Nós vamos encontrar pessoas de várias espécies, de vários gostos, de vários estilos, vários desejos, vários anseios. Então ele faz um passeio, dizendo que essas virgens, no seu grosso modo, haveriam aquelas que fossem mais atentas, mais observadoras, mais analíticas, e aquelas que de verdade estavam por aí, né? Estavam aproveitando o momento, estavam passando também, mas não eram tão atentas, não eram tão prudentes. Mas se nós observarmos, ele vai dizendo que as 10 virgens, embora algumas fossem atentas e outras não, todas elas tinham lâmpadas. Todas elas tinham consciência, ou seja, todas elas já estavam na fase da razão. Quando nós aprendemos com a doutrina espírita que onde moram as leis de Deus? Moram na nossa consciência. Então, dentro desse universo, desse espectro de pessoas, das 10 virgens que o Evangelho nos traz, nós vamos ver que, embora diferentes, todas já estão com as suas lâmpadas. Ou seja, todos nós já temos consciência. Não somos mais aqueles espíritos nas nossas primeiras encarnações, onde éramos mais ignorantes, né? Mais simples. Nós já estamos na condição de saber muito bem aquelas escolhas que nos levarão a esse reino dos céus. Então, o Evangelho nos marca essa ideia de que, dentre essas virgens, por mais diferentes que sejamos, na nossa condição,
todos nós já temos as nossas candeias, já temos condição de iluminar a nossa intimidade. E aqui, claro que é importante nós não nos esquecermos de que, naquela ocasião, nós não tínhamos essa bênção, né, de simplesmente tocar num interruptor e faça-se luz. Mas eram alimentadas as candeias com azeite. Então, era o óleo que iluminava os ambientes. Parcamente, mas era o que se tinha naquela ocasião. Então, ele vem nos falar dessa questão que todas tinham em suas mãos, sendo elas prudentes ou não, as suas candeias. Ou seja, todas elas tinham uma lâmpada. Todas elas eram conscientes. Todas elas já tinham adquirido a razão para dar seguimento às suas vidas. E aí ele segue, dizendo que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram sensatas e 5 eram insensatas. Então, o noivo aqui nós podemos tomar como uma figura de Jesus, né? É esse noivo, é esse esperado, esse desejado. Todos os nubentes, em geral, anseiam por encontrar alguém que possa satisfazer os seus anseios, os seus desejos. E esse irmão maior que é Jesus é esse noivo da humanidade, que se propõe a acalentar e aconchegar todos os corações que desejam encontrar-se com ele. Então, embora nas nossas grandes dificuldades, como nós já temos essa lâmpada, nós sabemos que muitas vezes o caminho certo ou o caminho ideal que nos fará encontrar com esse reino dos céus não é de verdade o que trilhamos, mas porque nós ainda temos as nossas vontades de atender aos convites do mundo, quantas vezes nós postergamos esse encontro. Mas ele segue falando. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo. E as sensatas levaram vasos de azeite. Então vejamos, as insensatas esqueceram de ter em si ou consigo esse combustível da fé, essa necessidade de manter-se atento, de manter a vida amparado por essa luz que vai clareando os nossos caminhos. Então, à medida em que essas noivas esquecem, ou seja, à medida em que nós esquecemos de levar conosco esse azeite, é possível que nos momentos de dificuldade, como disse Paulo, nos momentos de inverno, nós não tenhamos combustível suficiente para fazer luz nos nossos caminhos. Então, as noivas que eram prudentes levaram vasos de azeite. E esses vasos de azeite nós podemos tomar como as nossas previsões, a oração, a atenção às coisas que nos rodeiam, que nos acontecem. Quantas vezes nós nos vemos abraços com situações difíceis porque somos essas virgens imprudentes? Entramos muitas vezes em discussões improfícuas simplesmente para provar que nós estamos com a razão. Quando a razão, quando ela efetivamente se dá, ela vai se provar ao longo do tempo. Jesus convidava a todos, mas não impunha nada a ninguém. Ele falou, você tem que vir me seguir, porque senão a coisa vai ficar feia para você, hein? Em nenhum momento ele falou isso. Ele sempre lançava um convite. Então, muitas são as vezes em que nós somos essas virgens que abrimos as nossas portas mentais para o desânimo, para o desassossego. O irmão X tem uma das suas colocações, uma das suas crônicas, onde ele fala que, num determinado momento, é uma pequena história, num determinado momento, um ser das trevas resolveu fazer uma grande liquidação. Nessa liquidação, ele colocou à venda para aqueles que desejassem comprar para fazer os seus trabalhos. Ele coloca ali vários itens: o ciúme, a inveja, a maledicência. E lá no finalzinho, já meio desbotado, mas o mais caro item, o que chamou a atenção de quem visitava aquele brechó das trevas, era o desânimo. E então, quando ele viu aquele item custando mais caro ali dentre aquele brechó de sentimentos que muitas vezes são inoculados na nossa intimidade, a pessoa que estava analisando falou assim, mas que estranho, por que esse aqui, tão simples, tão sem importância,
ele está sendo vendido de forma mais cara. E então que o elemento vendedor fala o seguinte: os outros, muitas vezes, eles são até percebidos. O ciúme, a inveja, a maledicência, o ódio, o rancor, o ressentimento, embora sejam até procurados e muitas vezes levados, vendidos, mas esse aqui é especial. Porque esse aqui, embora ele tenha essa cara de quase imperceptível, uma vez que ele penetra o coração do homem, em geral, é onde nós conseguimos fazer com que ele não avance sequer um passo. Porque uma vez inoculado na sua intimidade, muitas vezes é aí que nós ganhamos a oportunidade de desvincular inúmeros corações do caminho do bem. Vejamos, com uma palavrinha simples, muitas vezes nós damos atenção a grandes propostas, o ódio, o ressentimento, o rancor, claro, que são elementos que sim, fazem com que nós venhamos a perder um grande tempo e muitas vezes até a vitalidade do nosso corpo físico. Mas ele chama atenção para o desânimo. E era o que era vendido por um preço mais caro. Porque muitas vezes nós abrimos a porta das nossas mentes para ideias desanimadoras. E nós não percebemos. Somos as virgens que, não levando azeite, não colocamos luz naquilo que de verdade importa na intimidade dos nossos corações. E aceitamos: hoje está chovendo, né? Mas está frio, né? Não poder não. Mas o fulano chegou na minha casa e ficou uma temporada. Mas a situação está tão difícil. E aí a gente senta. Então é nesse momento em que nós abrimos as nossas comportas, porque de verdade a nossa candeia está muitas vezes preocupada com os grandes, os grandes elementos dificultosos da nossa encarnação, é que nós esquecemos dos pequenos elementos. Então daí a importância de sermos vigilantes com todos os fatos da nossa vida. É claro que nós não vamos nos autoflagelar, mas ser atentos. Daí Jesus falar das virgens que tinham azeite e daquelas que não tinham azeite, para fazer essa luz interior nos seus próprios passos. Então não vamos deixar com que essas questões façam-nos perder o ânimo, a boa vontade, o interesse pelas coisas da vida. Bom, mas aí ele segue. Então, como o noivo demorou, algumas cochilaram. É muito comum na nossa jornada, exatamente porque nós muitas vezes não temos muito azeite nas nossas candeias, que diante das situações, especialmente quando elas estão satisfatórias, nós cochilamos, Damos aquela dormidinha básica. Então, geralmente, quando as coisas estão difíceis, aí nós somos atentos, oramos, vamos tomar passe, vamos beber água. E quando as coisas estão boas, quando der eu vou lá, Quando eu puder eu apareço. Esquecidos, exatamente como diz o benfeitor Emmanuel na página Inverno. Porque quando o inverno chega é que a gente vai procurar o agasalho, mas não, devemos nos precaver antes que o inverno chegue. Eu vou procurar o agasalho, eu vou saber se ele está mal cheiroso só quando chega o inverno. Aí a gente sai na rua com aquele cheiro, de roupa já guardada há muito tempo. Quando o ideal seria que nós procurássemos ver como está a roupa antes. Não, vou dar uma lavada, porque aí pelo menos quando chegar o inverno não vou estar cheirando naftalina por aí. Então daí a proposta de Paulo nos falar: vem antes do inverno, ou seja, procura a tua espiritualização antes que a dor apareça. Porque quando a dor aparece, é que a gente vai procurar o agasalho, é que a gente vai começar a falar de Jesus, não, eu preciso ir lá tomar um passe, aí agora que a gente precisa, é claro que as instituições, seja a casa espírita ou qualquer outra, vai estar aberta, sempre de braços abertos, mas nós não fomos suficientemente previdentes, e aí chega o noivo. E quando chega o noivo, em geral, e especialmente na parábola, o noivo chega à meia-noite. Vejamos a importância das palavras. O noivo podia chegar meio-dia, quando tudo está bem, quando tudo está claro, mas o noivo chega à meia-noite. A meia-noite é a hora da virada. A meia-noite é a hora da noite escura, profunda, o inverno. Então, à meia-noite nós podemos trazer aí como aqueles momentos da nossa vida, aquele momento de bifurcação. Para onde eu vou? Para a direita ou para a esquerda? E a dor está tão intensa muitas vezes que é difícil a gente descobrir. E
e especialmente se nós estamos como as virgens, sem azeite. Então, quando nos falta esse azeite, quando nos falta esse trabalho prévio de olhar os nossos agasalhos antes do inverno, em geral é quando nós nos sentimos muitas vezes perdidos. Daí Jesus falar que quando chega meia-noite vem o noivo, e aí é que elas vão procurar saber se tem azeite ou não. À meia-noite o caminho é mais difícil porque está muito escuro. À meia-noite, muitas vezes nós não sabemos quem seguir porque não divisamos a face do noivo direito. Daí Jesus ter falado da importância de nós termos os falsos cristos e os falsos profetas. Porque na hora do desespero a gente começa a procurar todas as coisas e muitas vezes coisa alguma. Porque o que a gente quer é se livrar da aflição, mas não a mudança. Quando a proposta de carregar a luz é uma proposta diuturna, devagar, homeopática. E à medida que nós vamos fazendo essa luz dia a dia, paulatinamente, no dia da grande tempestade, no dia do inverno, no dia da noite alta, é mais fácil a gente estar mais equilibrado. Quantas vezes nós que participamos de instituições, as pessoas quando estão passando por uma grande dificuldade, falam pra gente assim, oram por mim lá no seu centro, porque seus espíritos vão ouvir, mas a minha não está me ouvindo. Está ouvindo da mesma forma. Nós é que não estamos na sintonia da resposta. Porque a nossa percepção, essa nossa candeia não foi alimentada ao longo do tempo. E aí a gente acredita, até nessa hora, é a hora em que a gente vai até a outra e fala assim, me dá do seu azeite, ora por mim. É a mesma coisa do me dá do seu azeite. E elas falam o quê? Não podemos dar do nosso azeite, porque isso é conquista pessoal. Não é que nós não queiramos colaborar contigo, mas para que você possa fazer a luz necessária para o seu caminho, não é o meu azeite que vai te iluminar, é o seu azeite, é a tua fé, é o teu trabalho íntimo que vai fazer com que passar por essa dificuldade possa ser mais tranquilo, mais tolerável. Então elas dizem, não podemos dar porque é possível que falte para nós. Ou seja, não tem como a gente distribuir um trabalho que a gente está fazendo. Eu posso partilhar com você esse consolo, é esse estar junto, é essa caminhada, mas o azeite é cada um com o seu. O que Jesus falou? A cada um segundo suas obras. Não é cada um segundo a obra do outro que você se abarca ali, dá um abraço, né? Faz a selfie, não, estava com fulano que vai levando para a selfie. Aí a gente manda para o mundo espiritual, tô com fulano é trabalhador, né? Tudo bem. Só que a nossa candeia está vazia. Então nessa meia-noite o que dizem as outras? Não, talvez não dê para nós. Ide aos que vendem. E quem vende? Quem vende são as oportunidades da vida. Por quê? Porque a cada desafio, se nós fugirmos, perdemos a oportunidade de crescer com aquele desafio, com aquela luta, com aquele aprendizado. Quando nós estamos no nosso momento profissional, todos nós gostamos de ser desafiados, em geral. Porque a cada vez que nós somos desafiados, nós aprendemos uma coisa nova. E quando aprendemos uma coisa nova, o que o nosso olhar geralmente rastreia? Não, se eu fizer esse aprendizado, logo mais eu vou melhorar o meu posto. Melhorando o meu posto, eu vou melhorar as minhas possibilidades materiais. Vou ser indicado por um novo cargo, que remunera melhor, que tem novos benefícios, novas vantagens, o ticket é maior, o plano de saúde é melhor. Então eu começo a vislumbrar que à medida em que eu faço uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, por aí vai, a probabilidade de eu melhorar a minha condição material é muito maior. Então, muitas vezes, nós nos esforçamos, estudamos mais, nos dedicamos mais horas, fazendo uma hora extra, para que fiquemos bem, como dizem os jovens, bem na fita. E por que nós não conseguimos fazer esse mesmo investimento com a mesma intensidade quando a proposta é de investir naquelas moedas que são imperecíveis? Por que essas moedas nós temos sempre que deixar para depois, para uma próxima hora, quando nós estivermos aposentados, ou quando nós estivermos assim, ou quando nós estivermos assado?
Por que nós não conseguimos, a despeito de terem se passado 2000 anos, abrir a nossa mente e o nosso coração para os investimentos materiais que são muito importantes para nós e para a humanidade? Porque nós sabemos que sem as grandes, digamos, os grandes elementos propiciadores ao trabalho, as ciências, as descobertas, nós ainda estaríamos anos-luz atrás. Então não vamos fazer uma ode contra as materialidades, mas podemos investir com a mesma intensidade também na conquista dessa lâmpada, desse azeite para nós, para cada um de nós. E isso ainda é tão difícil. Nós acreditamos que quando a gente tiver um tempinho, aí a gente se propõe a fazer isso, mas é que agora está muito enrolado. O Espiritismo ou as propostas de realização espiritual não pedem de nós senão atenção e um pouco de dedicação. Não pedem o tempo que é da família, o tempo que é do trabalho. Pedem um tempo de autovigília, de autoatenção, de autocuidado. Aquele mesmo autocuidado que nós falamos tanto da nossa saúde material, quando esquecemos da saúde espiritual. Então esse é o tempo de nós aproveitarmos também para os investimentos nessas moedas que o ladrão não rouba e que a traça não consome, que são os nossos valores espirituais, que é esse azeite para a nossa autoiluminação. Para também entender naquele momento em que nós colocamos todas as nossas fichas nas nossas propostas de avanço material, entender quando a vida nos puxa o tapete. E aí quando nós estamos acreditando que íamos ser promovidos, não seremos mais. Então, se nós não temos essa lâmpada da espiritualidade acesa, a gente passa a acreditar que estamos esquecidos, que o fulano não devia ter agido assim comigo, e aí nós abrimos as portas para aquele desânimo, aquele mesmo que o espírito Humberto de Campos vai nos falar, que é quando ele se estabelece na nossa intimidade, que nós abandonamos muitas coisas. Então surge porque de verdade as nossas lâmpadas não estavam sustentando essa nossa materialidade, essa nossa vida lá fora. É a importância que devemos dar ao texto. Mas voltando, quando ela fala também da ideia de que é importante que elas estejam buscando o seu azeite, e elas falam, ide aos que vendem, elas vão buscar o azeite à meia-noite. E aí nós vamos nos valer de uma lei da economia que diz a lei da oferta e da procura. Quando nós temos poucos produtos para ofertar, o preço sobe. Quando nós temos muitos produtos a ofertar, o preço cai. Imaginemos sair à meia-noite para buscar azeite. Será que nós vamos ter várias lojas vendendo azeite? Certamente nós não os teremos. E quando encontrarmos, o preço pago para que nós venhamos a obter esse azeite tende a ser muito mais elevado. Porque na meia-noite, possivelmente, eu vou ter um ou outro oferecendo esse produto para mim agora tão importante. Então, certamente, o vendedor vai olhar para mim e vai dizer assim, se quiser, tem aqui, mas o preço a pagar será considerável. Então, na meia-noite, quando nós saímos para buscar aquilo que é importante para nós, em geral, o preço a pagar é muito alto. É o preço do desequilíbrio, da descompensação. É um preço que nos é exigido e que nós, muitas vezes, não vamos conseguir oferecer. Daí a importância de nós buscarmos, e daí o apóstolo ter falado, e o benfeitor Emmanuel chamado a nossa atenção, da importância de vir antes do inverno. Da importância de não sair à meia-noite para buscar itens que de verdade alimentam a nossa intimidade a vida inteira. E aí elas seguem falando que o que vai acontecer? O que vai acontecer é que elas, indo buscar o azeite à meia-noite, né, abre-se a porta, as prudentes respondem de modo algum, o azeite poderia não bastar para nós, e enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O que nós conhecemos como uma relação de maior intimidade na Terra? Em geral, as relações onde nós deveríamos ser mais inteiros ou somos mais inteiros são as relações afetivas, são as uniões conjugais, daí a ideia das bodas.
quando ele fecha a porta e ali se dá as bodas com as noivas que ali estavam, se dá o casamento, se dá a união. E a união só dá a partir do momento em que nós estamos integrados. Então a ideia das bodas é essa ideia da integração. É a união mais próxima que nós temos de uma outra pessoa, pelo menos no sentido figurado, ou deveria ser, são aquelas que partilham os nossos dias. Então lá fora nós podemos ser pessoas encantadoras, mas é em casa que todos nos conhecem. É na relação familiar, na relação afetiva que as pessoas de fato devem ou deveriam se conhecer. Então é nesse momento que aquelas que estão, digamos, com as suas candeias cheias, estão praticamente em condições de acompanhar esse noivo, de trocar experiências com ele, de darem-se a esse noivo, de estar próximos dele. Daí a ideia de que a porta se fecha. Mas não é uma porta que se fecha para sempre, porque as outras voltam. E nós sabemos que Jesus não abandona a nenhuma das suas ovelhas. E certamente em outras ocasiões, aquelas que foram buscar os azeites terão a oportunidade de entrar para ter com o noivo a sua experiência. Mas para isso é importante que elas estejam à altura do noivo. E a altura do noivo requer de nós essa inteireza, essa maioridade emocional, para que nós possamos acompanhá-lo minimamente. Numa relação não é assim? Um, muitas vezes, é mais tranquilo, mais pacífico, mais amoroso, o outro é mais esquentado. A mulher que vive sempre reclamando que o marido não a ouve, né? Ah, mas eu estou falando, você não me escuta. E ele está escutando de outra forma, mas ela quer atenção, ela quer que olhe para ela. E muitas vezes o outro não entende, mas de outra forma ela também o entende de outra maneira. Então, nas relações, para que elas se equilibrem, há sempre essa proposição de que há uma justa posição, ou seja, que as pessoas se encontrem. Então, para que nós possamos partilhar dessa boda com Jesus, é claro que o noivo aí está numa condição infinitamente mais elevada, mas ele se propõe a aceitar as noivas que têm os azeites de acordo com o que ele entende que já é possível para acompanhar. Então não vamos aqui acreditar que para ter esse azeite e estar próximo desse noivo, nós vamos estar cobertos de virtudes. Não, mas é preciso que as nossas candeias tenham um mínimo de equilíbrio para alcançar esse noivo. Então quando Jesus vem e nos abraça, nos alcança e aceita a humanidade como essas noivas possíveis, que somos todos nós, ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe que cada um de nós tem as suas variáveis. Mas, para que nós possamos entrar nesse momento, é importante que nós tenhamos um pouco de lucidez, um pouco de boa vontade para poder acompanhar. Então, as outras tiveram que buscar azeite, num outro momento elas voltarão para poder se encontrar com o noivo. E então ele fecha dizendo: finalmente chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então nós não sabemos qual será esse dia em que o noivo virá, por isso cochilamos. Por isso muitas vezes adormecemos nas nossas propostas reencarnatórias. Porque nós, não divisando muitas vezes qual é o objetivo maior, razão pela qual aqui nós estamos, nós acreditamos que é só um punhado de dias onde nós vamos nos encontrar com os noivos materiais. Nós vamos criar a nossa família e depois nós vamos esperar para voltar para um lugar, que para muitos é um lugar que não se sabe nem qual. E nós sabemos que é a espiritualidade. Mas será importante que ao voltarmos, nós não tenhamos as nossas candeias tão vazias quanto quando aqui chegamos. E nós possamos tê-las um pouco mais alimentadas por essa razão, por esse bom senso e principalmente por essa espiritualização na intimidade dos nossos corações. Todos nós nos recordamos, no livro 2000 anos, do benfeitor Emmanuel falando de toda a sua trajetória naquela oportunidade. Né? Conhecemos os momentos grandiosos pelos quais ele passa, e em especial o maior relato daquele livro é efetivamente o encontro que ele tem com Jesus. Mas revendo a obra recentemente, e é claro que esse é efetivamente o melhor e o maior momento do livro, aquele que sempre nos emociona,
há um momento em que eu reputo como também bastante significativo. Numa dessas jornadas pela história dele ali, ele tem a oportunidade de ir para onde Jesus estava, né? Para aquela localidade da Judéia. E ele, antes de partir, o seu amigo Flamínio Severus diz para ele que lá era bastante diferente de Roma, que era muito importante que ele fosse atento às questões, às situações, porque lá havia muito problema social em função das questões religiosas, etc. Faz a ele uma série de recomendações. E logo quando ele chega lá, a sua esposa, um rapaz aborda eles, e, se não me engano, oferece dar uma pedrada, alguma coisa que os envolve numa situação difícil, com um rapaz que era judeu. E eles conseguem pegar o rapaz, e quando pegam o rapaz, ele dá logo aquele... manda dar chicotadas, etc., e prendem o rapaz. Sendo que esse rapaz, sendo judeu, o pai dele, logo mais, vem para falar com o senador. E o rapaz está já condenado, digamos assim, a ir para as galés. E de onde quase ninguém vinha, porque era um trabalho muito árduo, muito penoso, e o rapaz tinha 18 anos, certamente não ia aguentar aquela dificuldade toda que o trabalho ia exigir dele. E esse judeu chamava-se André de Horas, pelo menos em bom português, assim que eu falo. Se a pronúncia é diferente, peço desculpas. E André de Horas vem pedir encarecidamente, rogo a um coração de pai, ele diz, para que liberte meu filho. Eu entendo o seu momento difícil, eu entendo a sua inexperiência, mas eu rogo ao seu coração de pai que devolva meu filho, por certo, eu o colocarei, digamos assim, no bom trilho. Mas o senador se fez de durão, se fez de um homem sem candeia, sem azeite, para perceber a grandeza do momento que também estava na sua mão. E mesmo assim, fala para o homem que nada poderia fazer, porque afinal de contas a sentença já estava dada. Então o homem, depois de muito pedir e não ter o seu pedido atendido, fala para ele que a partir daquele momento, o senador encontraria naquele coração de pai um homem que o odiaria por toda a vida e sempre que pudesse se lembraria dele com a força de todo o seu ódio, de todo o seu rancor e de todo o seu ressentimento. Claro que o senador romano não se deu por vencido e nem achou isso uma consequência muito importante. Afinal de contas, era só um pai judeu que não representava muita coisa, que vinha pedir para um filho delinquente. Quantas são as vezes em que é assim que nós agimos quando os filhos são dos outros? Nós os rotulamos, nós os sentenciamos e nós também o colocamos nas prisões. Se não podemos fazer isso do ponto de vista material, porque não somos efetivamente juízes, mas rotulamos e muitas vezes já colocamos na lista dos 10 menos, que não merecem a nossa atenção, o nosso apoio, o nosso amparo e muitas vezes sequer a nossa prece. E a partir do momento em que aquele pai dali se vai com o coração pequeno e apertado, humilhado, porque aquele outro pai não soube reconhecer o momento que ele estava passando, que ele estava vivendo, ele se vai. E de verdade, implanta naquela família uma situação extremamente dolorosa. A partir daquele momento, ele engendra toda uma situação para fazer com que o filho do senador seja sequestrado e ele só volte a reencontrá-lo no final da sua encarnação de uma forma super dolorosa. Não vou falar como. Quem já leu vai lembrar, quem não leu vai ficar com curiosidade. Mas a forma como ele reencontra esse filho é extremamente dolorida. E ele certamente não precisava passar por aquele desafio. Se outro tivesse sido o seu entendimento, a sua percepção da delicadeza do momento, na hora que foi procurado por um outro coração de pai. Se naquele momento ele tivesse a lâmpada acesa, se naquele momento ele tivesse óleo suficiente para encontrar com o noivo, por certo, o desfecho daquela situação teria sido infinitamente diferente. Então são nesses momentos do inverno, são nesses momentos do encontro com o noivo, que nós temos o grande desafio das nossas vidas. Se nós tivermos bastante azeite, se os nossos casacos estiverem aptos,
nós vamos poder aproveitar o momento e nos felicitarmos, porque de verdade terá começado o reino de Deus na intimidade dos nossos corações. Porque esse reino não vai se fazer da noite para o dia. Se nós temos a ideia de reino, nós sabemos que ele tem um imenso castelo a ser construído, uma imensa rede de muralhas a serem construídas, porque essa é a ideia que temos de reino. Então esse reino, como nós conhecemos, ele é extenso demais e precisa ser trabalhado dia a dia, com o suor do nosso esforço. Daí a importância de termos os nossos casacos aptos, de termos as nossas vasilhas abastecidas, porque quando vier o azeite ou o noivo, nós devemos estar à altura do momento. Que Jesus possa ser esse nosso orientador, nos envolvendo, nos amparando sempre, para que nós estejamos sempre dispostos a procurar um noivo e a estar à sua altura. Muito obrigada.